Cada homem, cada mulher em situação é responsável por seu ser. E cada homem e cada mulher permanece individualmente responsável pelo mundo como um todo. Isso parece problemático à primeira vista, justamente porque tudo que nós temos no nosso entorno, todos os fenômenos, todas as construções humanas, elas indicam para um caminho diferente desse. Vamos pegar, por exemplo, a religião. A religião ela serve como o paliativo para as escolhas que foram feitas. Então o ser humano erra, mas ele transfere esse erro para uma responsabilidade maior que não a dele. Então quando a gente tem a invasão da América pelos europeus, no caso a escravização de indígenas, isso era justificado, ou seja, a responsabilidade não era dos portugueses ou espanhóis que escravizaram, mas ela é pensada como transmissível ao poder do rei, que por sua vez tinha a aferição desse poder no Papa, que por sua vez se liga ao próprio Deus. Então isso é feito com a responsabilidade que não é minha. É o mesmo ato de má fé que ocorre quando, na Banalidade do Mal, né, o trabalho da Hannah Arendt, a gente encontra ali pessoas que fazem, que trabalham, né? Vou pegar o caso de um torturador, por exemplo, e depois, quando ele vai ser julgado, ele diz, mas eu estava apenas fazendo o meu papel. E foi isso que alguns nazistas fizeram a respeito da sua atuação no extermínio de judeus, e depois, não, era o meu trabalho. Então você entende o mal como banal bem nesse sentido. Eu não sou responsável. O meu superior me mandou exterminar judeus. Então eu acordo de manhã, me arrumo, tomo café com a família, dou um beijo à minha esposa, nas crianças que estão de saída para a escola e vou para um escritório assinar papéis encaminhando pessoas para serem mortas numa câmara de gás e queimadas, mas ainda assim eu não sou responsável. Eu não tenho controle sobre o meu ato, eu apenas cumpro ordens. Se houvesse um Deus que permitisse a escravização de indígenas, de fato, o homem não seria responsável, mas ele se sente não responsável. Ele chega, ele machuca o ser humano, ele provoca dor, provoca morte, sofrimento enorme, e não, eu não estou fazendo nada, eu estou apenas cumprindo ordens. Isso é um ato de má fé evidente demais para passar despercebido. Então o ser humano ele tenta com respeito a Deus, ele tenta com respeito à hierarquia, à sociedade, ele tenta também com respeito à ciência. É um ato de má fé alguém que não está disposto a levar a sério uma dieta, uma redução, uma reeducação alimentar, quando ele vai ao médico. Porque ele quer que o médico resolva um problema, sendo que ele não diminuirá o quanto ele come, ou ele não deixará a sua vida sedentária e começará a fazer exercício. Então, na verdade, esse processo de transferência de responsabilidade é enorme. Né? O que o homem faz com a sua liberdade é exatamente tentar negá-la e encontrar uma série de justificativas para o seu ato. Eu fiz isso porque eu estava atacado de forte emoção. Isso já justificou maridos matarem esposas por questão de ciúme ou às vezes traição, em razão, e isso não ser criminalizado, ou seja, ele não ser punido e punido exemplarmente, pelo fato de que ele estava sob forte emoção. Agiu em defesa da honra e sob forte emoção. Então isso é um ato de má fé que foi institucionalizado. Não há forte emoção, a menos que você se entregue como escolha à forte emoção e mate. E depois diga, mas eu estava sendo... É o mesmo que se passa com quem remete ao ambiente espiritual. E diz que foi acometido de espíritos, de entidades, de... Bom, o termo é inadequado, mas encostos que fariam escolhas e não são escolhas minhas. Caramba, se você bebeu muito, se você usou drogas, se você bateu em alguém, provocou uma briga, sempre foi você. Então isso é um ato de má fé, escolher alguém para ser responsabilizado, um espírito, Deus, a religião, a ciência, a política, o mundo, a história, eu mesmo, as limitações físico-motoras, a minha época, como seria melhor ter vivido na Belle Époque? Pode ser para os artistas, mas para os garçons eu não sei se mudou muito de lá para cá. Eu chamo a atenção para ler um pequeno trecho de O Existencialismo é o Humanismo, está naquele volume dos Pensadores, página 12. O homem é, antes de mais nada, um projeto que se vive subjetivamente, em vez de ser um creme, qualquer coisa podre ou uma couve-flor. Malgrado o coloquial, né, o agressivo, né, o provocativo das palavras que Sartre utiliza, a impressão que se tem
quando a gente conversa com certos seres humanos, é que eles são uma espécie de creme, uma couve-flor. Eles não se reconhecem nas próprias escolhas. Eles sempre têm a desculpa perfeita. Ah, mas foi porque... E sempre tem um porquê, e nunca se assumem. Não assumem que são resultado, que sua própria aparência física é resultado de escolhas, sim. O seu trabalho é resultado de escolhas. A maneira como a sua vida é gerenciada, a família, onde você está, o lugar que você vive, tudo tem relação direta com essas escolhas. Então o homem não é essa couve-flor ou esse creme que não é responsável por seu ser. E Sartre diz mais: nada existe anteriormente a esse projeto. Nada há no céu inteligível. O homem será, antes de mais, o que tiver projetado ser. Isso se aplica ao homem individual, ao Luciano, a Maria, mas isso também se aplica à humanidade. A humanidade escolhe seus fins. Ela escolhe as maneiras como ela gerencia a si mesma. E isso envolve, inclusive, a maneira como ela gerencia os recursos do planeta, a poluição do planeta, a produção de lixo, de plástico e etc. Aquecimento global, a possibilidade de haver problemas, né, na camada de ozônio, a possibilidade dos polos estarem derretendo. Todas essas coisas, elas sempre entram nesse conjunto de valores que o ser humano se projeta como humanidade. O quê? Capitalista. Todos serão ricos, todos consumirão muito, o planeta não aguentaria. Mas, independente disso, é um projeto humano, né, da humanidade de desenvolver-se desse modo, como foi antes de outras maneiras. Como o capitalismo mercantil, né, as viagens, a invasão da América, a exploração da África e depois o mesmo na Ásia. Não, o que ele quiser ser. Vejam, eu não posso alterar o ser. Do mesmo modo que eu não posso olhar para algo que é azul e simplesmente dizer que é vermelho, e isso eu seria, diante do olhar do outro, considerado meramente louco, a mesma coisa se aplica ao mundo. O mundo não pode ser o que eu quero, ele é o que eu faço. Assim como eu não posso ser o que eu gostaria de ser, eu sou o que faço. A ética não tem um momento, ela não está num livrinho, ela não está num céu inteligível, ela está nas próprias atitudes. É a encarnação, né, da ética nas próprias escolhas individuais, que são correlacionadas sempre com as escolhas mais amplas, escolhas gerais. Bom, eu continuo só lembrando, né, então não o que ele quiser ser, ou seja, nós não somos a escolha do que quiser ser, mas nós somos um projeto situado que se realiza ou não, ou que fracassa. E o fato de fracassar não limita a liberdade, mas mostra que efetivamente nós somos livres, porque projetamos algo que não se realizou. Porque o que entendemos vulgarmente por querer é uma decisão consciente e que para a maior parte de nós é posterior àquilo que ele próprio se fez. Posso querer aderir a um partido, escrever um livro, casar-me. Tudo isso não é mais que a manifestação de uma escolha mais original, mais espontânea do que o que se chama vontade. Mas se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que é. O homem, a mulher, todos os homens, mulheres, crianças são responsáveis por aquilo que são. Nós queremos nos livrar dessa responsabilidade de qualquer modo. A gente joga lá no mito da criação. Não, foi a serpente, foi a Eva, foi o Adão. Nós jogamos lá na escolha de nossos pais. Foram meus pais que quiseram ter um filho. Mas efetivamente esse filho e a permanência desse filho no ser e a constituição desse filho desde que ele sai do útero e mesmo depois que ele sai desses cuidados mais próximos do pai e da mãe, é inteira minha. Então eu sou aquilo que escolhi. Eu sou minha própria escolha e sou responsável por aquilo que sou. Assim, para concluir, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade da sua existência. E quando dizemos que o homem é responsável por si próprio, isso é fundamental, não queremos dizer que o homem é responsável pela sua restrita individualidade, mas que é responsável por todos os homens. Todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os seres humanos. Isso me faz, se eu existo num mundo que foi globalizado, me faz responsável pelas agruras que ocorrem bem distante, na África, que ocorrem na Ásia. O ser humano, onde ele sofre, e algo que eu poderia fazer e não faço, eu me responsabilizo. Se a gente pensar isso em termos de país, os ricos, as pessoas da elite, as pessoas de classe média alta, classe média, que vivem muito bem, são sim responsáveis por aqueles que são brasileiros e que estão nas ruas, passando por dificuldade,
nas favelas e assim por diante. A responsabilidade é inteira, ela é partilhada por aquele grupo inteiro. E ela é individual. Eu não posso dizer, mas eu não fiz porque a minha esposa, ou porque o meu pai, ou porque a minha mãe, ou porque o meu pastor, ou porque o meu padre, o meu líder espiritual, o meu guru. Não tem como haver essa transferência. As escolhas são sempre individuais. A minha mãe escolheu isso para mim, eu escolho diferente. O meu pai escolheu aquilo outro, eu escolho diferente. E cada um de nós pode fazê-lo. Então, de novo, a responsabilidade, ela é absoluta, ela é total em relação ao mundo, porque não há aonde recorrer, não há nenhuma transcendência, nenhum ser fora do mundo que possa nos ajudar. Não há salvação, não há redenção, como seria no cristianismo. E de outro lado, e que é muito importante, sou responsável também por aquilo que me fiz e por aquilo que permanecerei fazendo. Eu sou liberdade, que se escolhe, que se escolheu, que se projeta e que se faz, né, na sua existência. Então a liberdade é absoluta, o para si não coincide jamais consigo, mas a consequência existencial disso é a absoluta responsabilidade pela própria situação e pelo mundo como um todo.